Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Estamos aqui para abordar um novo conteúdo na nossa aula de hoje. Vamos ao conteúdo, então. Muito bem, aí está. Objeto de conhecimento, polígonos regulares, quadrado e triângulo equilátero. O detalhamento são as medidas de ângulos internos de polígonos regulares, ok? Então a gente vai trabalhar os polígonos regulares nessa nossa aula de hoje. Vamos ver o que é um polígono, vamos ver quando ele é regular ou não, tá? E claro, sempre dando ênfase ao estudo da álgebra, tá bom? A gente vai trabalhar ali as áreas, os lados, mas sempre envolvendo a álgebra. Vamos lá. Muito bem, pessoal, polígono, né? Nós estamos nessa unidade falando da álgebra, mas de olho também na geometria, tá? Porque a álgebra e a geometria, elas precisam caminhar juntas, porque tem certas coisas que a álgebra, ela explica, mas quando a gente olha para a geometria, a gente consegue entender melhor. É como diz aquele ditado, às vezes uma imagem, ela vale mais que 1000 palavras. Então você, observando uma figura geométrica, às vezes você consegue entender melhor do que se você representá-la de forma matemática, tá? Então a gente está trabalhando a parte da álgebra, né? Já introduzindo ali a geometria, tá bom? Então, falando aqui sobre os polígonos. O polígono, para você entender, é toda uma figura, falando popularmente, tá? É uma figura que ela tem todos os seus cantos fechados, vamos entender assim. Então imagina só um quadrado, né? Se você pegar um quadrado, desenhar um quadrado ali, mas se você não fechar um desses cantos, você não terá um polígono. Por quê? Porque para ser um polígono você precisa ter todos os cantos fechados, vamos entender dessa forma. É como se você pegasse uma linha, um barbante, tá? E fizesse ali um quadrado com esse barbante, e uma das pontas desse quadrado você deixasse ali um pouquinho aberta. Aparentemente seria um quadrado, mas pelo fato de uma das pontas não estar fechada, nós não teríamos um polígono, tá? Então, para a gente entender a definição de polígono, a gente precisa primeiro olhar para essa analogia, vamos dizer assim. As 4 pontas precisam estar fechadas, tá? E nós sabemos que as 4 pontas de um quadrilátero, por exemplo, nós chamamos de vértices, tá? Então, vamos à definição de polígono na nossa cartela. Aí está, ó, definindo o polígono. Polígonos são linhas fechadas. São linhas fechadas, né? Então, conforme eu acabei de falar para vocês, né? Se uma falava ali sobre o quadrado, veja, eu tenho aqui um quadrado. Se uma das pontas desse quadrado, no caso essa daqui, não estiver fechada, que é o caso aí, ó, parece que nós temos um quadrado, mas na verdade não. Por quê? Porque as linhas precisam estar unidas, precisam estar fechadas. Então eu preciso, tá, fechar aqui os 4 cantos, tá bom? Então polígonos são linhas fechadas, formadas apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Então esses segmentos de retas, eles não podem se cruzar, tá? Para eu ter um polígono, esses segmentos, eles não podem se cruzar, tudo bem? Olha só esse suposto polígono aqui, né? Se a gente não conhece a definição, de repente a gente pode achar, né, que todas as linhas que são fechadas, elas são polígonos, mas nem sempre, tá? Por quê? Porque essas linhas, elas não podem se cruzar. Veja que aqui teve uma interseção, né? Uma dessas linhas ali se cruzou e não pode, tá? Então, nesse caso, nós não temos um polígono, tá? Em outras palavras, são figuras geométricas, planas, formadas por lados, que por sua vez são segmentos de reta.
Então veja, um polígono nada mais é que segmentos de retas nas quais, né, todas essas retas elas se comunicam, elas se tocam, tá? Vejam, aqui eu tenho um segmento de reta. Olha só, aqui é um segmento de reta. Esse segmento de reta, ele está se comunicando com esse outro segmento de reta aqui, que está se comunicando com esse outro segmento aqui em cima, né? E, finalmente, o quarto segmento de reta nós temos aqui, tá? Então, veja que, na verdade, nós temos 4 segmentos de retas que formam um quadrado, consequentemente, um polígono também, tá? Então, observem, né, que para a gente ter um polígono, necessariamente eu preciso ter esses segmentos de retas fechadas. E veja que ele fala que um polígono, eles são figuras geométricas planas, né? O que ele quer dizer com isso? O que é uma figura geométrica plana? Imagina só quando você pega uma folha de papel e coloca ali sobre uma mesa, né? Uma folha de papel A4, conhecido como papel ofício, né? Você coloca sobre a mesa, ali você tem um objeto plano, a folha, ela é plana. A gente vai desconsiderar a espessura da folha, né, que é bem fininha, e vamos considerar somente a largura e o comprimento dessa folha, né? Como ela está sobre a mesa, ela é considerada objeto plano, porque ela só tem 2 dimensões, a largura e o comprimento, tá? Toda vez que você tiver um objeto somente com 2 dimensões, nós temos o objeto plano, tá certo? O chão da sala de aula, por exemplo, é um objeto plano, é uma estrutura plana. Por quê? Porque você tem apenas uma largura e um comprimento. A partir do momento que você inclui nessa estrutura uma terceira dimensão, aí você deixa de ter um objeto plano, né, e passa a ter um objeto sólido. Por exemplo, quando você inclui nessa estrutura a parede, colocou ali a parede na conta, né, 3 metros de parede. Opa, você tem ali uma terceira dimensão. Então, além da largura e do comprimento, você tem o pé direito da parede ali de 3 metros, por exemplo. Então, são 3 medidas, são 3 dimensões. Então, nesse caso, você não tem mais um objeto plano, você já tem uma estrutura, né, sólida. Deixa eu te dar um exemplo aqui, vamos voltar ao quadro. Vamos imaginar um dado. Um dado, ele é um objeto plano. Um dado não, vamos chamar de cubo, né? Que a gente conhece como dado. Então, um cubo. Olha só, um cubo, ele nasce a partir de um quadrado, claro, né? Mas quando você... Aqui nós temos um objeto plano, somente com 2 dimensões, certo? Mas quando você acrescenta uma terceira dimensão nesse quadrado, aí você passa a ter um cubo. Olha só, vamos acrescentar aqui uma terceira dimensão. Como assim, professor? Vamos colocar uma altura nesse cubo. Veja. Agora nós temos uma terceira dimensão, tá? Antes nós tínhamos apenas a largura aqui e o comprimento, que na verdade, como se trata de um quadrado, a gente nem pode usar o termo largura e comprimento, a gente usa o termo lado, né? Por quê? Porque em um quadrado, os lados eles são iguais. Então, se esse lado aqui eu chamo de L1 e esse outro lado aqui eu chamo de L2, e eles têm o mesmo tamanho, a mesma dimensão, então eu posso dizer que L1 é igual a L2, beleza? Só que, vejam que eu acrescentei uma terceira dimensão. Que dimensão é essa? A altura. Eu coloquei uma altura nesse cubo. Então, o que era um quadrado passou a ser agora um cubo, né? Então, o quadrado sozinho, ele era um objeto plano. Ele era apenas um polígono. Um polígono com linhas fechadas. Mas a partir do momento que eu acrescentei a terceira dimensão, que foi essa daqui, ó, que está em preto,
né? Então o quadrado deixou de ser um polígono e agora nós temos aqui uma figura geométrica, um sólido geométrico, tá bom? Só para vocês entenderem a diferença de um sólido geométrico para uma figura geométrica plana, tá certo? Vamos voltar então para o nosso conceito. Muito bem. Olha só o caso desses polígonos aqui. Veja, essa figura aqui de número 1, será que ela é um polígono? O que você acha? Será que ela é um polígono? E a figura de número 2? Será que ela é um polígono? O que você acha? Se nós traçarmos uma reta, vamos supor, vamos traçar aqui uma reta passando por esse primeiro vértice aqui, tá? Veja que nós, nesse caso aqui, temos, né, dois pontos em que essa reta interceptou ali os lados desse polígono, né? Então a reta que nós traçamos, ela interceptou em dois pontos ali esses polígonos. Mas observem que nenhum dos lados desse polígono de número 1, né, ele cruza com nenhum dos outros lados, tá? Por exemplo, esse lado aqui, em azul, ele não cruza com esse outro lado aqui em preto, né? Não há um cruzamento, eles não se interceptam. Por quê? Porque aqui na definição ele diz o seguinte, polígonos são linhas fechadas formadas apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Ou seja, esses segmentos de reta, que no caso aqui em questão são os lados do polígono, eles não podem se cruzar. Tudo bem? Não pode haver esse cruzamento. Tá? Então observa que se a gente prolongar esse lado aqui, eu vou prolongar esse lado. Prolonguei até aqui, prolonguei esse outro lado até aqui, né? Vou prolongar esse outro lado para cá também, veja. Eu posso prolongar para onde eu quiser, para qual direção eu quiser, que esses segmentos de retas, eles não vão se cruzar, eles não irão se cruzar. Mas olha o que acontece com a figura de número 2. Eu vou prolongar esse lado aqui, do que seria um polígono, né? Tudo bem, ele não cruzou com nenhum outro lado, tá? Posso prolongar esse lado aqui também, que ele também não irá se cruzar com nenhum outro lado. Mas, se eu prolongar esse lado aqui, olha o que vai acontecer, deixa eu até colocar de outra cor. Se nós prolongarmos esse lado aqui, do que seria um polígono, né? Olha o que vai acontecer, ele vai se cruzar com um dos outros lados, né? Isso não pode acontecer, para que eu tenha um polígono, esses lados eles não podem se cruzar, tá? Porque assim diz a definição, que não se cruzam. Então são linhas fechadas formadas apenas por segmentos de retas que não se cruzam, tá bom? Muito bem, então aqui nós temos mais alguns exemplos, Letra A. Veja, todos esses aqui, eles não são polígonos. E por que que não são? Olha a letra B. Por que que a letra B não é um polígono? Porque conforme nós já conversamos, para ser um polígono, aqui precisaria estar fechado, né? E não está. Então, se não está fechado, nós não temos um polígono. A mesma coisa acontece com essa daqui, Vejam que esse lado aqui, ele está se cruzando com um dos outros lados aqui, tá? Então, nós não temos um polígono aqui nesse caso, tá? Vamos seguindo. Aqui nós temos mais alguns exemplos que são iguais aos anteriores. Agora a gente consegue observar
esses polígonos, né, no nosso dia a dia, na natureza, inclusive. Veja, aqui nós temos uma colmeia de abelhas, e se vocês observarem, cada uma dessas células aqui é um polígono, veja. É um polígono de 6 lados, né? Ó, temos um polígono de 6 lados. Está aqui um lado, está aqui o outro, está aqui o terceiro, está aqui o quarto, o quinto e o sexto, tá? Então, é um exemplo de onde nós podemos encontrar os polígonos. Mas vocês certamente já observaram que em várias situações do nosso cotidiano a gente consegue observar essas estruturas, essas imagens, né, que lembram os polígonos. É comum o uso de polígonos regulares no cotidiano. Então, as abelhas utilizam-se dos hexágonos regular nas colmeias, tá? Então, nós temos vários tipos de polígonos, tá, pessoal? Esses polígonos, eles vão depender do número de lados que eles tiverem. Por exemplo, eu falei para vocês agora há pouco do quadrado, né? O quadrado, ele é um polígono. Polígono com 4 lados, conhecido também como quadrilátero. Então, o retângulo, ele é um quadrilátero, o próprio quadrado, ele é um quadrilátero, né? E aí nós temos outros polígonos também. Quando o polígono tem 5 lados, nós chamamos de pentágono. Quando o polígono tem 6 lados, hexágono, e assim por diante, tá? Olha esse exemplo na nossa próxima cartela. Nós temos aí uma bola de futebol. Então aqui na bola de futebol a gente consegue observar alguns polígonos também. Ó, tenho aqui um lado, segundo lado, terceiro, quarto e o quinto lado. Então nós temos um polígono de 5 lados, tá? Polígono de 5 lados é conhecido como pentágono. Ó, pentágono, né? Seleção brasileira ganhou 5 Copas do Mundo. Ela é pentacampeã mundial, né? Então assim por diante. Olha esses outros exemplos. As placas de trânsito são formadas por hexágonos e triângulos. Opa! O triângulo, ele é um polígono? Com certeza. Ele é considerado um polígono também. Tá bom? Hexágono, veja, eu tenho aqui alguns exemplos, tá? Essa placa de número 1 aqui. Que tipo de polígono nós temos aí? Nós temos um quadrilátero, né? Um polígono que ele tem 4 lados. 4 lados, quadrilátero. Esse outro aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui é um pentágono. Esse outro aqui, ó, essa placa de pare, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados. E um polígono de 8 lados, professor, como é que a gente chama? Então, no nosso dia a dia, nós já nos deparamos com algum tipo de polígono com 8 lados, né? Que são os octógonos, por exemplo, que são aqueles lugares, né, onde os lutadores de MMA, por exemplo, realizam ali o esporte. Ali, o octógono, ele recebe aquele nome não por acaso, tá? Ele recebe o nome de octógono porque ele é um polígono que ele tem 8 lados, tá? Vamos ali no nosso cenário virtual para a gente ver mais alguns polígonos. Então, olha só, nós temos aqui mais alguns polígonos regulares, que são os polígonos mais utilizados no nosso cotidiano, tá? Olha lá, nós temos o triângulo, que todo mundo sabe que é um triângulo, nós temos o quadrado lá em vermelho, né? Temos ali o pentágono, temos o hexágono, tá? E a partir daí, à medida que vai aumentando o número de lados, tá? Esses polígonos eles vão recebendo nomes especiais, tá? Então, o polígono ali com 8 lados, conforme nós já falamos, né? É o octógono. O polígono que tem 10 lados é o eneágono, né?
E aqui nós temos algumas representações e os nomes especiais, né, que a gente vai utilizar aí nos nossos exercícios. Beleza? Vamos voltar para a nossa cartela, para a gente ver mais uma definição ali. Em seguida a gente vai fazer alguns exemplos práticos, tá? Conhecemos como polígono regular o polígono que possui todos os ângulos e lados congruentes. O que é congruente, professor? São coisas iguais, tá? Congruentes na matemática é a mesma coisa que igual, tá? Tudo que você vê escrito congruente significa igual, tá? Os ângulos possuem a mesma medida e os lados possuem também a mesma medida. Então, por que nós estamos falando de congruência, né? De lados e ângulos congruentes? Porque, veja, no caso aqui do quadrado, o quadrado ele possui 4 ângulos, certo? 4 ângulos. Por ser um quadrado, os lados eles são iguais. Então, o lado 1 é igual ao lado 2, por exemplo, tá? Todos os ângulos aqui dentro, eles são iguais, ou seja, todos têm 90 graus, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, tanto os ângulos quanto os lados, eles são congruentes, são iguais, tá bom? Olha aqui, ó, no caso do... Falar para vocês do eneágono, né? Então, no caso do eneágono, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9 lados e todos esses lados eles são iguais, tá? Tanto os lados quanto os ângulos internos que nós temos aqui neles, tá certo? E aqui são alguns dos exemplos de polígonos. Muito bem, então, como é que a gente faz, por exemplo, para fazer o somatório dos ângulos internos de um polígono? Veja, para somar os ângulos internos de um polígono, ou conhecemos os valores de todos os ângulos e somamos, ou podemos determinar a soma conhecendo o número de lados desse polígono, tá? Então, para a gente fazer esse somatório, ou seja, para somar os ângulos internos, né? Ó, soma dos ângulos internos de um polígono regular. Então, para nós determinarmos esses ângulos internos, nós usaremos essa seguinte relação aqui, tá? Anotem no caderno aí. A gente vai fazer alguns exercícios utilizando essa equação aí. A soma, né, é igual ao número de lados, representado por n, menos 2 vezes 180, tá? Então, esse S aqui, que ele está se referindo, é a soma, tá? O total de graus de todos os ângulos, ok? Olha esse exemplo. Qual é a soma dos ângulos internos de um pentágono? Qual é a soma dos ângulos internos de um pentágono? Um pentágono regular? Muito bem. Então, se é pentágono, ele possui 5 lados, não é verdade? Se é um pentágono, ele possui 5 lados. Então, pronto. Se ele tem 5 lados, eu vou utilizar essa equação aqui, tá? Equação da soma, para encontrar, ó, a soma dos ângulos internos. Tudo bem? Vamos lá. Como ele é um pentágono, ele possui 5 lados. Então, no lugar de n, eu vou substituir 5. 5 menos 2 vezes 180. 180 graus aqui. Tudo bem? Olha quanto é que vai dar esse somatório. Já posso até eliminar o parêntese, né? Que vai dar 3 vezes 180. 3 vezes 180. Quanto é 3 vezes 180? 3 vezes 100 dá 300, né? E
3 vezes 80 dá 240. 3 vezes 8, 24, então 540. Ou seja, o somatório dos ângulos internos de um triângulo é igual a 540 graus, tá? Esses ângulos que ele se refere, tá? São esses ângulos aqui, pessoal. Deixa eu voltar aqui nas imagens que eu mostrava para vocês, ó. Veja, nós calculamos o pentágono, né? Então, o pentágono é esse daqui, ó. Eu tenho um ângulo aqui, outro aqui, o terceiro, o quarto e o quinto ângulo, tá? O somatório que nós acabamos de fazer deu 540 graus. O que significa isso, professor? Significa o seguinte, ó, que quando eu somar esses 5 lados desse pentágono aqui, ó, os 5 lados não, perdão, os 5 ângulos, tá? Cada ângulo aqui, né, nós temos 5 vértices e cada vértice tem um ângulo. Então, quando eu somar esses 5 ângulos, o somatório tem que dar os 540 graus, tá bom? Por que isso é importante, professor? Porque durante os exercícios, quando a gente for calcular um dos ângulos de um pentágono, eu preciso saber quanto que dá o somatório de todos os 5. Porque muitas vezes nos exercícios eu tenho 4 ângulos e eu preciso encontrar o quinto ângulo. Por exemplo, tá? Eu sabendo quanto dá o somatório dos 5, eu consigo encontrar esse ângulo desconhecido, tá bom? E assim a gente vai fazer para qualquer um desses polígonos aqui, quando eu quiser encontrar os ângulos internos. Veja que o quadrado, por exemplo, ó, o quadrado aqui nós temos 4 ângulos, né? Então, como cada ângulo mede 90 graus, então o total aí são de 360 graus, né? 4 vezes 9, 36, 360, tá? Mas para cada um deles nós teremos um valor diferente. Aqui deu 360. O pentágono já deu 540, né? E assim por diante. Olha o triângulo, o caso do triângulo. Quanto que dá o somatório dos ângulos internos de um triângulo? Essa daí todo mundo sabe, né? É igual a 180, né? Então veja que para cada um deles nós teremos um somatório diferente. Vamos botar na cartela para a gente ver mais alguns exemplos. Olha só. Qual é a soma dos ângulos internos de um hexágono? Hexágono, ele possui 6 lados, tudo bem? O hexágono, ele possui 6 lados, então pronto. Se ele tem 6 lados, se eu quiser descobrir quanto que dá o somatório dos ângulos internos, basta eu substituir aqui na minha equação. Então o n vai ser igual a 6, né, porque é um hexágono, menos 2 vezes 180. Então a soma vai ser igual a 4 vezes 180. Então 4 vezes 180, nós temos aí, ó, 4 vezes 100 dá 400, né? 4 vezes 8, 320. Com mais 400, 720. Então, o somatório dos ângulos internos de um hexágono será igual a 720, ok? 720 graus, né? 720 graus. Então, você já sabe, vamos voltar aqui rapidamente nas nossas figuras. Ó, o hexágono é esse daqui, ó, né? Então, somando todos os ângulos internos, dá 720 graus, ok? Vamos supor que você não soubesse o valor desse ângulo aqui, ó, o ângulo desconhecido. Não tem problema. Se você sabe o valor dos outros 5, você consegue encontrar o valor do sexto ângulo, desde que você saiba o valor do somatório dos ângulos internos lá do hexágono. Perceberam?
Então, essa foi a nossa aula de hoje. A gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!